Boa tarde, professora. Então, a gente vai iniciar nossa apresentação. É o estágio obrigatório 3, Educação de Jovens e Adultos em Espaços Escolares e Não Escolares. Então, a docente, orientadora, a professora doutora Citamara Lopes Santana, e as discentes são Amanda Vieira de Souza, Larissa Gabriele de Melo Barreto e Larissa Santos de Borba. Prof, eu gostaria de informar que a nossa colega Larissa, ela já entrou em licença maternidade, já ganhou sua filha no dia 12. Então, nesse relato vai ter só o áudio meu, Larissa Gabriele de Melo Barreto, e da Amanda, só te informando por que você não vai ouvir a voz dela, tá bem? Muito obrigada. Agora eu vou contextualizar um pouquinho sobre a turma. Então, a turma ela era composta por 9 participantes, sendo 5 homens e 4 mulheres, de 36 a 73 anos. As profissões do grupo de estudantes são gari, cuidadora, diarista, mecânico, mestre de obras e aposentado. Ao reconhecer e realizar entrevista com os estudantes, identificamos que a turma se dividia em dois grupos. Um grupo de estudantes que estavam entre a totalidade 4 e 5 e outro grupo na totalidade 1 e 2. Os estudantes eles eram comunicativos, participativos e compreensivos. Possuíam empatia pelos demais colegas e compreensão com as estagiárias durante as aulas. Como é que ocorreu a prática? A prática foi realizada em um ambiente não escolar, devido às dificuldades de se encontrar oportunidades para realizar a prática docente em ambientes escolares. O convite para os estudantes ocorreu através de divulgação pelo município, em postos de saúde, praças, bancos, feiras, rádio local e redes sociais. As 20 horas de observação foram realizadas através da busca de estudantes e a observar a prática docente do grupo 2. As práticas ocorreram na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na unidade do Litoral Norte, localizada no município de Osório, no Rio Grande do Sul, no período de 15 de maio até 6 de junho de 2023, totalizando 14 encontros. As aulas ocorriam nas segundas e terças, das 17h30 às 21 horas, e quintas e sextas, das 17h30 às 19h30, totalizando 40 horas de prática docente. Os conteúdos que foram abordados durante nossa prática docente foram as letras do alfabeto, acentuação gráfica, dígrafos, interpretação textual, operações matemáticas de adição e subtração, numerais, cardinais e ordinais, pontuações gráficas, produção textual, separação e classificação de sílabas. Aqui, então, eu vou apresentar algumas das nossas atividades propostas, que foi a árvore genealógica, o caderno de autoria, as brincadeiras juninas, que a gente fez no nosso encerramento, né, que foi a corrida do saco, a corrida da bolinha e a dança das cadeiras, a construção de poemas, a construção de textos autorais, né, também, dinâmicas que envolviam o corpo, a escrita e o raciocínio lógico, problemas matemáticos e produção artística. Então, aqui são alguns pontos positivos, né, de modo geral do nosso estágio. Então, um deles que eu destaco aqui é a experiência da prática, né, que foi estar elaborando e auxiliando no processo de aprendizagem dos estudantes, a organização da sala, né, para receber o segundo tópico. Então, eu coloquei a interatividade com os estudantes, né, tá tendo essa oportunidade de interagir, então, com os estudantes, e também tá estabelecendo um vínculo e poder estar participando, né, da sua vida educacional. Então, foi um dos pontos positivos. E também a troca de experiências, né, tá conhecendo as realidades diversas, desenvolver empatia, tá adquirindo conhecimentos novos, né, de pessoas bem mais experientes que nós. E também a escuta sensível, né, também foi um dos pontos positivos. Pontos negativos.
Então, como o primeiro ponto negativo a ser destacado é o curto prazo do projeto, né? Onde a gente oferece, então, ao estudante 80 horas de aulas devido a ser um estágio obrigatório. Então, a gente observou, né, que acabou criando um laço entre os colegas e as estagiárias e eles gostariam de ter permanecido com o grupo por muito mais tempo. O segundo ponto, então, negativo é a totalidade diferente, né? Mesmo a gente sabendo que se trata de uma turma de EJA, que isso no contexto escolar é bem comum, então para nós, estagiárias sem experiência, foi uma das dificuldades encontradas, né? Para o planejamento também. E outro ponto negativo, então, é a realização dos planejamentos na véspera das aulas, durante o curso e outros estágios obrigatórios. A gente sempre inicia a prática docente com planejamento completo para todos os dias, né? E na EJA, a gente tinha que planejar de um dia para o outro, então isso se tornou um pouco estranho e tivemos aí algumas dificuldades. Nos próximos slides, então, a gente destacou algumas propostas, né, que mais marcaram o nosso estágio e que a gente achou importante estar trazendo também. Então, nossa primeira proposta, então, é a árvore genealógica, né? O objetivo da árvore, então, é promover a valorização de suas origens, desenvolver o pensamento crítico, promover a escrita e desenvolver o autoconhecimento através da escrita e diálogo. Que eu trouxe uma habilidade que se encaixa, né? Então, os procedimentos metodológicos, no primeiro momento, então, foi a apresentação, né, sobre a árvore genealógica, a sua importância e como, então, está produzindo uma. No segundo momento, então, a gente fez um convite aos estudantes, né, para que eles produzissem as suas próprias árvores, questionando, então, sobre suas famílias, se sabem o nome dos pais, avós. O terceiro momento, então, foi uma roda de conversa para socialização e apresentação, então, desse material. Então, foi conduzida a proposta com perguntas norteadoras, né, para instigar os estudantes a falarem. Perguntas como: quem são as pessoas da tua árvore? Optou por colocar todos os parentes ou apenas os mais próximos? Então, os recursos utilizados foi folha de ofício, lápis de escrever, canetas, hidrocor e régua. A segunda proposta, então, foi sobre os poemas. Então, os objetivos dessa proposta era ampliar a consciência de ortografia e fonemas, conhecer, então, o gênero textual, poema e os tipos de poemas, desenvolver a escrita, desenvolver habilidades linguísticas e despertar a sensibilidade e a criatividade. Procedimentos metodológicos. Então, o primeiro momento foi apresentar todos os tipos de poema, o curto, o longo e o visual, né? A gente fez essa apresentação no quadro. A gente apresentou também as estruturas do poema, né? E em segundo momento foi então questionar os estudantes sobre as diferenças, com perguntas norteadoras para instigá-los a observar e buscar as diferenças e semelhanças. Qual a diferença entre três poemas, né? Eles são iguais? Essa foi uma das duas perguntas, mas teve mais perguntas norteadoras. No terceiro momento, então, foi um convite para produzir o próprio poema a partir dessa apresentação que a gente fez. E no quarto momento, então, foi uma roda de conversa para a socialização e a apresentação do poema produzido. Então, as perguntas norteadoras para estar conduzindo a conversa foi porque escolheu o tema para produzir o poema, né? E como foi construir o próprio poema. Qual foi, então, a inspiração, né, dessa construção. E os recursos, então, foram folha com linhas, lápis de escrever, borracha
canetas, quadros e o retroprojetor. Aqui nesse slide, então, são fotos, né, deles construindo os seus poemas, cada um construindo o seu, e a gente sempre dava ideias, né, assim, sempre tinha uma mesa exposta com canetas, canetinhas, para que eles pudessem depois estar passando por cima, para ficar mais legível a letra, para como eles quisessem, sabe, era bem livre, assim. Vou falar agora um pouco sobre a nossa proposta de produção artística, a pintura. Então, os objetivos eram promover a interpretação de texto, desenvolver a produção textual através de respostas, estimular a criatividade e desenvolver a capacidade de representar algo simbólico, e as habilidades da BNCC. Experimentar diferentes formas de expressão artística, desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalações, vídeo e fotografia, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. E dialogar sobre sua criação e as dos colegas para alcançar sentidos plurais. Então, conforme eu iniciei anteriormente a apresentação, então os procedimentos metodológicos. No primeiro momento, foi iniciado apresentando a proposta de representar o poema produzido através de pintura com tinta, em tecido cru, e o segundo momento foi, então, convidar os estudantes a produzir, disponibilizando esses materiais e conduzindo a proposta. A gente iniciou apresentando, então, e convidando, instigando eles a representar. No primeiro momento, assim, eles ficaram, como é que eu vou desenhar? Eu não sou bom desenhando, mas a gente incentivou e propôs que cada um deveria fazer do seu jeito, representar conforme conseguisse, e que todos dariam conta de realizar a proposta. No terceiro momento, a gente realizou uma roda de conversa para socialização e apresentação do material produzido. Conduzimos a proposta com perguntas norteadoras, como foi produzir essa pintura, como se sentiu representando, gostaram de pintar, e etc. Os recursos que nós utilizamos foram o tecido cru, água, tinta, pincéis e poema, o poema que eles produziram anteriormente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as produções artísticas dos estudantes. No primeiro quadro nós temos ali a boneca, no número 1, que foi a releitura criada pela Marisa. Ela estava representando ela, os seus sonhos de aprender a estudar e de ler a Bíblia. Ao lado, nós temos a pintura do seu Lidovino. Ele quis representar a família, pois o poema dele falava sobre o amor da família que ele tinha. Ao lado, o do Leandro e o seu sonho de ter uma moto e de abrir a própria empresa de jardinagem. Embaixo, nós temos o poema da Marina, que ela fala sobre o passeio que ela realizou com a família, num lugar bem bonito, com natureza. E ao lado, nós temos a imagem do Jonas, ele representou ele e sua esposa, com um coração, falando sobre, o poema dele falava sobre amor. E ao lado, o poema a representação do poema da Giselda. Ela representava a natureza, o amor de Deus e suas criações. Agora eu vou realizar a leitura do poema do Fabiano, O Sol. O sol brilha meus caminhos, todos os dias, e me aquece nos dias de frio. O sol me deixa feliz durante o dia quando eu saio para trabalhar e aos finais de semana para se divertir em família. O sol é a vida para minha família, para meus filhos durante os dias que saímos para um passeio. O sol é importante para momentos em família, trabalho e passeios. Estar com minha mãe é um dia ensolarado e com meus irmãos me deixa feliz. Então, ele confeccionou o poema com o auxílio das estagiárias, né? E representou o seu poema com a pintura. Aqui nós também trouxemos outro exemplo do Edson, Sol. Sábado aproveito o sol e botei roupa para secar. Eu aproveitei o lindo dia de sol passear na praia de Tramandaí. Sábado retrasado eu fui pescar na barrocada e fiquei até o sol rachar. E no domingo o sol estava
no céu e eu fui na casa da minha tia Teresa até entardecer, de tarde. E fui para casa ver TV. Então ele representou na pintura dele ele pescando, a sua tia, a casa dela e o dia de sol. Caderno de autoria. Então, os objetivos dessa proposta, então, é a construção de maneira individual seu caderno de autoria, desenvolver o lado crítico através da confecção da capa, incentivar os estudantes a expor, né, seus pensamentos e ideias através da arte. Aqui algumas habilidades que se encaixam na proposta. Procedimentos metodológicos. Então, o primeiro momento foi apresentar aos estudantes a ideia de criar um caderno de autoria, escutar os estudantes e suas opiniões em relação à criação. O segundo momento, então, foi explicar sobre o caderno, né, para que ele serve, como criar. O terceiro momento, então, foi convidar os estudantes a produzir, disponibilizar materiais para a construção e realizar o convite, então, para a produção. O quarto momento foi convidar os estudantes a produzir, disponibilizar os materiais e conduzir a proposta. No quinto momento, então, foi a socialização durante a produção do material. E aqui eu coloquei alguns recursos que a gente utilizou para essa proposta, que foi lápis de escrever, lápis de cor, folha de ofício, tesoura, revistas, jornais, papel pardo, caneta de quadro, canetinhas, cola, glitter e cola. Tópicos do caderno de autoria. Aqui mais ou menos nesse slide, então, para ter uma ideia como que a gente organizou então esse caderno, né? Então teve a capa, que cada um confeccionou a sua capa. Na capa então tinha o título, né? Que foram eles que decidiram. Então logo depois da capa daí vem a apresentação do projeto, o nome dos participantes, dedicatória e foto. A dedicatória era eles que dedicavam para alguém que, né, incentiva eles a estudarem, que incentivou eles a estarem nessa jornada, né? E uma foto dessas pessoas também. Então, depois vinha o relato, primeiro encontro e foto. Depois, então, vinha o registro fotográfico da árvore genealógica produzida, o motivo da escolha da árvore, a curiosidade sobre a árvore. Depois, então, era a apresentação sobre os poemas, o poema produzido e foto da pintura produzida, né? O poema do eu e foto produzindo, registro fotográfico da dinâmica, que foi representada através do corpo, os poemas, né? Poemas utilizados na dinâmica, agradecimento do aluno e fotos da turma reunida, agradecimento então das estagiárias e por último vinham as assinaturas de todos, né? Aqui então é algumas imagens desses cadernos. Ali tem a capa, tem algumas como que era a apresentação e algumas fotos também. Escolhemos essas fotos para representar alguns momentos que nós vivenciamos durante o estágio, junto aos estudantes. A visita da professora Gladys, da CRI, a dinâmica dos poemas, que era para representar com o corpo e identificar as partes do poema. O nosso grupo escolheu essas imagens para representar um dos momentos mais importantes que a gente vivenciou nesse estágio, que foi o encerramento, que foi um momento de despedida, um momento assim, de reflexão dos momentos que nós vivenciamos durante os 14 encontros, que no início foi uma prática um pouco difícil assim de se realizar, porque nós não estávamos acostumados com esse contexto. Durante o nosso curso a gente encontra mais oportunidades de se possuir o contato com crianças e com bebês e crianças pequenas, crianças grandes. Então, esse dia de encerrar esse ciclo que a gente vivenciou com essas pessoas que escolheram a gente, que acreditaram na gente, participaram e se envolveram, foi muito importante. Então, a gente trouxe imagens das brincadeiras, a corrida do saco,
a corrida do ovo, o pessoal ali descansando após a dança das cadeiras, os cadernos de autoria, né, e a, os autógrafos, né, que nós realizamos juntos. O momento dos autógrafos, que foi, eu acredito que tenha sido um momento importante para eles finalizar essa etapa, e antes nós realizamos a retrospectiva do que vivenciamos no estágio, os conteúdos que foram abordados, as atividades que realizamos, as propostas. Então, acredito que tenha sido muito significativo tanto para eles quanto para nós estudantes. Então, aqui a gente escolheu essas duas fotos para finalizar a nossa fala também. A primeira foto, o grupo, né, os estudantes, representa a nossa despedida, o encerramento de um ciclo de 4 anos, né, nossa vivência durante a graduação, que se encerrou com essa prática docente que foi muito significativa, foi muito importante, acredito que somou muito nas nossas vidas, tanto como pessoas quanto docentes, um olhar atento, uma escuta sensível, compreender que, por mais que tenha a pressão de se desenvolver, trabalhar conteúdos, a gente tem que parar, acalmar, respirar, escutar os estudantes e, principalmente se tratando da EJA, que muitas vezes a gente vai levar um planejamento e não vai conseguir executar, tanto quanto na educação infantil e com os anos iniciais, mas em especial na EJA, porque nós estamos falando de pessoas que têm compromissos, vivências, e que nós devemos respeitar e buscar compreender e desenvolver, que eles proporcionar para eles práticas que desenvolvam o aprendizado a partir das suas vivências. E a outra foto, com a nossa orientadora querida, professora Tamara, a gente trouxe uma mensagem que foram 3 semanas e 2 dias de diversas conversas, risadas e trocas de experiências. Gratidão, professora Tamara, pela paciência, dedicação para nos ajudar a proporcionar o melhor para a turma que nos escolheu. Então, a nossa eterna gratidão por todas as vezes que tu respondeu no WhatsApp, com pressa, que esteve disposta a nos auxiliar, explicando várias vezes a mesma coisa. E eu acho que a gente pode finalizar agradecendo realmente, porque por mais que tenha sido difícil, eu acredito que a gente conseguiu realmente entender e compreender como é que ocorre o planejamento na EJA, e que é uma aprendizagem constante. Por mais que nós conseguimos desenvolver, esse sempre é um processo de aprendizagem. Então, acredito que a gente sempre tem que se dedicar para que ocorra o melhor. Então, aqui as referências que nós utilizamos no nosso projeto: a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o texto Alfabetização de Adultos, ainda um desafio, da Regina Hara, o texto Alfabetização de Adultos, Desafios à Razão e ao Encantamento, da Jaqueline Moll, a Etnomatemática, de Vergante, e o texto Viver, Aprender, Educação de Jovens e Adultos. Então, como a gente tinha preparado essa apresentação para mostrar a nossa socialização, que infelizmente não pôde ocorrer devido ao ciclone, mas nós gostaríamos de deixar registrado caso alguma colega venha assistir nossa apresentação. Então, gratidão, colegas e professoras, festejamos o fim, o recomeço já bate à porta, saudemos as novas oportunidades e guardaremos os momentos vividos.